MXRF11 versus CVM. Você está sabendo o que está acontecendo? Essa treta entre os dois seria o fim dos fundos imobiliários? Veja esse vídeo agora e descubra tudo o que você precisa saber para entender o que está acontecendo. A CVM notificou a Max Renda, que é um fundo imobiliário administrado pela BTG Pactual, devido ao fato deles terem distribuído dividendos para os seus cotistas. A CVM alega que esse fundo teve prejuízo contábil e não poderia distribuir dividendo. Para distribuir dividendo, tem que ter lucro. Se teve lucro, como teve prejuízo? Mas você pode se perguntar, quem que é a Max Renda? A Max Renda, ela tem quase 500 mil cotistas. Para você ter ideia dessa magnitude, saiba que hoje tem mais ou menos 1,5 milhões de investidores em fundo imobiliário. Então, 1/3 de todo mundo que investe em fundo imobiliário acaba investindo no Max Renda. Então, isso é para você ter uma ideia do tamanho desse fundo e o quanto que isso é relevante. Mas você pode falar, mas eu não invisto no Max Renda. Mas essa decisão da CVM pode impactar seu fundo. Acompanhe agora nesse vídeo tudo o que você precisa saber sobre essa briga entre a CVM e a Max Renda. Olá, eu sou Márcio Cunha e esse é o Amo Ações. Para você poder entender o que está acontecendo, você precisa conhecer o conceito de regime de competência e regime de caixa. Esses são termos contábeis e são duas formas de analisar o lucro que tem no período. O regime de competência é o mais recomendado internacionalmente. Ele parte do princípio que tanto a receita quanto os custos devem ser registrados no momento que é executado e não quando é pago. Para você entender, imagine o seguinte cenário. Você vai numa loja quer comprar um celular que custa uns R$2.000. Você chega na loja e paga com cartão de crédito. Então, naquele exato momento, você pega o celular. O fato aconteceu naquele momento, só que o seu cartão de crédito vai cair somente no mês que vem. Então eu te pergunto, o custo desse celular, ele deve ser computado no mês agora que eu comprei ou no mês seguinte? Para o regime de competência, esse custo do celular deve ser computado no momento que você adquiriu o bem, no mês atual. E para o regime de caixa, o custo desse celular deverá ser computado somente no mês seguinte, que é quando que o caixa vai sair da sua conta para pagar o celular. Essa é a diferença. E é por isso que a CVM alega que o Max Renda pode ter tido prejuízo contábil e mesmo assim ter lucro no regime de caixa. Se ficou um pouco confusa essa notificação da CVM, vamos utilizar um outro exemplo. Imagine que você tem um apartamento que custe R$400.000. Você não mora nele e você está alugando esse apartamento. Vamos supor que o valor do aluguel seja em torno de R$2.000. Então tem um inquilino lá que paga todo mês certinho R$2.000 na tua conta. Então todo mês você pega esses R$2.000, põe na sua conta e faz o que você quiser. Então você está tendo dividendo desse teu investimento, está recebendo os R$2.000 a cada mês, que é o aluguel que é pago. Nessa resolução da CVM, imagine o seguinte cenário: se o teu apartamento por algum motivo ele desvalorizou, ele passa a valer R$350.000 e não mais 400 mil. Só que você não vendeu ele ainda, ele continua lá com o seu inquilino pagando os R$2.000 por mês. Só que agora nesse novo cenário, você está tendo um prejuízo de R$50.000, porque antes você tinha R$400.000 num bem, agora ele vale 350 mil. Então no próximo mês, o aluguel de R$2.000 que o teu inquilino pagar, você não mais vai poder botar no bolso. Você vai ter que colocar numa conta de reserva até suprir os 50 mil que estava devedor, até voltar aos 400 mil. Aí sim depois você volta a guardar os 2.000 no teu bolso. Deu para entender? É mais ou menos isso que a CVM fez. Aí você pode perguntar, mas isso não é justo, né? Porque você está recebendo os R$2.000 todo mês, só que você não pode mais usar. Então é mais ou menos isso que está acontecendo. E por que a CVM está falando isso, que teve prejuízo e que você tem que guardar esse dinheiro? Os fundos imobiliários têm, em sua grande maioria, 3 tipos de fundo. Um que investe é fundo tijolo, que investe em bens físicos, né, em imóveis físicos. Tem o fundo papel, que investe em títulos de renda fixa, atrelado ao mercado imobiliário. Então seria praticamente certificado de recebíveis, que são CRIs. E por fim, tem os fundos que é chamado de FOFs, que são os fundos que investem em outros fundos. Então vamos analisar cada um. O fundo tijolo, ele é o exemplo que eu utilizei do apartamento. Então você tem um bem que toda vez ele é avaliado. Se ele for avaliado para baixo, segundo essa resolução da CVM, o fundo não poderá distribuir os aluguéis que vai recebendo até que supra esse prejuízo dessa avaliação para baixo
desses imóveis que compõem o fundo. Agora, no fundo FOFs, que é o que investe em outros fundos imobiliários, vale a mesma premissa. Os fundos imobiliários eles variam para cima e para baixo. Se no período ele variou para baixo, então, segundo a CVM, teve prejuízo e o fundo não pode distribuir a seus cotistas o lucro que teve nesse período. E por fim, os fundos papel, que investem em CRIs, que é o caso do Max Renda. Os CRIs são títulos fixos, só que eles têm a marcação a mercado. O que é isso? Se a taxa de juros variar, esse título pode ou não ter prejuízo. E nesse caso, a CVM percebeu que os títulos da Max Renda teve prejuízo, então ela não poderia ter distribuído dividendo. Mas nessa explicação, em nenhum momento eu disse que os fundos se livraram dos seus ativos. Um fundo tijolo não chegou a vender o seu imóvel. O fundo FOFs não chegou a vender a sua posição nos outros fundos e o fundo papel não chegou a vender os seus CRIs. Então, essa aqui é a questão, o porquê da CVM estar falando que é prejuízo, sendo que não foi vendido, você não se livrou do papel. No exemplo do apartamento que eu falei de você, você continua com o apartamento, vamos supor que o apartamento ele passou a valer menos porque o seu vizinho acabou vendendo ele por um preço mais baixo, então quer dizer que ele vale menos, só que não, você não vendeu o seu ainda. Essa é a grande diferença. Eu espero que você tenha entendido. Agora eu vou analisar segundo a ótica da CVM. A ideia do regime de competência, ele é o que é mais abrangente. Todo mundo contábil pede que seja adotado o regime de competência, que ele é o mais seguro. E por que isso? Vamos supor, nesse caso aí do apartamento seu, que ele valia 400 mil, agora ele vale 350 mil. Se por um acaso você precisasse desses 400 mil, de repente, você não teria mais, porque você iria vender o apartamento e não conseguiria obter os 400 mil, então você teria um prejuízo de 50 mil. Então, a ideia de você compor uma conta de reserva para poder suprir essa queda é uma segurança em caso você venha precisar desse dinheiro. Trazendo para os fundos, essa reserva seria uma segurança em caso dos fundos quebrar. Vamos supor que esse fundo Max Renda, que é um grande fundo, mas vamos supor um cenário bem pessimista, vamos supor que ele quebrasse, ele teria que se desfazer dos CRIs dele. Teria prejuízo e quem arcaria com esse prejuízo acabaria sendo os cotistas. Então, por isso que tem essa reserva, que é uma segurança. Essa é a visão da CVM. Agora, trazendo a visão para o investidor e para todo o mercado de fundo imobiliário. A lei que regulariza os fundos imobiliários diz claramente que a distribuição de lucros deve ser feita pelo regime de caixa. Então já tem a lei, já está explícito que deve ser o regime de caixa. A CVM não pode, no meio do jogo, alterar as regras do jogo. Se realmente essa resolução passar, eu espero que fique bem claro como que vai ser daqui para frente, porque o fundo imobiliário ele é tido para o investidor como uma forma de gerar uma renda passiva todo mês. E se por um acaso essa renda ficar aprisionada em uma conta só por conta de segurança, eu acho que aí vai afastar muito investidores e vai descaracterizar esse tipo de investimento, que é um dos melhores que existe hoje em dia. E por isso, nós, Amações, esperamos que sim, essa resolução se acerte, e eu acredito que não vai prosperar essa ideia de que seja regime de competência, porque vai afetar um mercado muito grande, que é o mercado de fundo imobiliário. Isso acabou de acontecer, ainda tem muita coisa para rolar, e o que eu recomendo para você, investidor, que fique atento e aguarde. Se você investe no Max Renda, saiba que nesse último ano ele teve lucro contábil. Então ele vai distribuir normalmente dividendo, porque nem o prejuízo que a CVM alegou lá atrás não teve esse ano. Então ele vai distribuir normalmente os dividendos sem nenhuma preocupação. Então você que é investidor na Max Renda não precisa se preocupar. Agora você é investidor de outros fundos, o que deve fazer? Tem que aguardar. Vamos aguardar, ver qual vai ser a resolução, não tomar alguma atitude precipitada e depois você pode acabar perdendo dinheiro. Então é esperar a regra ficar bem clara para depois sim tomar uma decisão. Eu quero saber de você. Você acha que foi certo isso que a CVM fez? Você concorda que deve ser adotado o regime de competência ou que o regime de caixa é o melhor? Comente aqui, quero saber o que você acha. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe um like nele. Se ainda não for inscrito no canal, eu peço que se inscreva e que ative o sininho para ficar sabendo de todos os vídeos novos que forem lançados. Eu venho aqui fazendo um convite para você seguir meu perfil lá no Instagram, é @amações. Muito obrigado por assistir esse vídeo e bons investimentos.